Olá, sejam bem-vindos a mais uma palestra da Associação Espírita Laura Machado. Antes de iniciarmos o nosso encontro de hoje, farei a preparação do Evangelho, lendo uma das lições do livro Pão Nosso, de Chico Xavier, inspirado pelo Espírito de Emmanuel. Em preparação, diz o Senhor: porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração, as escreverei. E eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. Paulo, Hebreus 8:10. Traduziremos o Evangelho em todas as línguas, em todas as culturas, exaltando-lhe a grandeza, destacando-lhe a sublimidade, semeando-lhe a poesia, comentando-lhe a verdade, interpretando-lhe as lições, impondo-nos ao raciocínio, aprimorando o coração e reformando a inteligência, renovando as leis, aperfeiçoando costumes e aclarando caminhos. Mas virá o momento em que a boa nova deve ser impressa em nós mesmos, nos refolhos da mente, nos receios do peito, nos recessos do peito, por meio das palavras e das ações, dos princípios e ideais, das aspirações e das esperanças, dos gestos e pensamentos. Porque, em verdade, se o céu nos permite espalhar-lhe a divina mensagem no mundo, um dia exigirá nos convertamos em traduções vivas do Evangelho na terra. Que assim seja, graças a Deus. Que missão bonita, não é mesmo? Que bom que possamos nós servirmos na seara do Senhor desta forma, não é mesmo? Vamos então pedindo aos nossos mentores individuais, ao mentor da Casa Laura Machado, que tranquilize nossas mentes, aquiete os nossos corações, para que possamos abstrair o máximo possível das lições de hoje, retiradas do livro Ilumina-te, de Divaldo Franco, intuído pelo espírito de Joana de Ângeles. Falaremos hoje sobre o capítulo 30, Noite Extraordinária. Antes de iniciarmos diretamente no tema Noite Extraordinária, vamos falar um pouquinho do contexto que estava acontecendo, à época desta noite maravilhosa e por que chamamos-a de noite extraordinária. Vivia-se o período de supremacia do poder, ou seja, o Império Romano dominava toda a região, A terra estorcigava-se sobre as legiões romanas que, embora tolerassem alguns cultos dos vencidos e as suas tradições, extorquiam ao máximo todas as possibilidades de sobrevivência mediante impostos absurdos e perseguições sem nome. Esplendia o império em glórias da literatura, da arte, da beleza, mas sobretudo da guerra. Então vejamos, olha só, nós fomos evoluindo em intelectualidade, mas moralmente estávamos ainda muito longe, pois a maioria dos seres humanos, ou seja, aquelas pessoas que não faziam parte daquele cartel, não faziam parte do Império Romano, eram tratados como animais destituídos de vontades e desejos e eram extremamente perseguidos, O Império Romano espalhava praticamente por todo o mundo conhecido, não havia fronteiras para delimitar o poder de Roma, que se assenhorava do planeta através de suas forças poderosas. Antes deste período do Império Romano, nós tivemos Alexandre Magno da Macedônia, Ciro rei dos persas, Aníbal o cartaginês e outros perseguidores, malfeitores dos povos que haviam passado, deixando rastros de destruição e de desgraças. Então nós vamos vendo que todos os impérios que foram
anteriores ao Império Romano, e mesmo depois, com a concretização do Império Romano, continuou-se então esse período de destruição. O mundo sofria a opressão dos mais perversos e a lei era sempre aplicada pelas armas de aniquilamento da vida. Vejam que todos eles estavam sempre muito armados, não é? Israel havia perdido a direção do seu pensamento vinculado a Deus único, padecendo as injunções arbitrárias dos seus governantes insanos, encontrando-se sob o jugo de Herodes, o Grande. Aliás, a maioria deles tinha como quase que sobrenome ser chamado de o Grande, que sequer era judeu, mas idumeu, né? Então, o que era idumeu? Idumeu, né, era da Idumeia, da Palestina. Então Herodes não era judeu, era idumeu, casou-se com Mariane, filha do sacerdote do templo, a quem mandou matar a própria mulher e alguns dos próprios filhos, temendo que lhe tirassem o poder. Olha como a questão do poder era forte naquela época, né? Então, nós vamos ver que ele mandou matar. Seu governo deixou marcas inapagáveis de imortalidade e de perversão por toda parte. Então, o que a gente conhece de Herodes é pouca coisa, né? Tem muita coisa na história que devemos estudar para nos aprofundar. A religião descer ao fundo do poço do desrespeito. As leis mosaicas e as tradições proféticas tornavam-se um negócio, olha que interessante, era um negócio. A gente até para pensar, né, o que é isso, onde é que a religião pode chegar? Será que hoje é diferente ou alguns ainda usam como um negócio rentoso? Bom, voltemos àquela época. Ela tinha tornado seu negócio rentoso que engabelava os frequentadores do templo de Jerusalém e das sinagogas. Raros eram os sacerdotes escrupulosos e respeitáveis. Nós vemos aí então que nesse clima de hostilidade, do surgimento de uma fase nova de governança do Império Romano, né, nasce quem que nasce no meio de toda esse movimento de guerra, de desrespeito à pessoa humana, de suntuosidade de poder, né? Nasce Jesus, contrastando, né, com tudo que se esperava ou acreditava. Então nós temos templos como esse aí, né, o Templo de Jerusalém, suntuoso, né, cheio de espaço grande, e aí nós vemos Jesus que nasce numa humildade, que nasce num espaço, né, da natureza, apenas com seu pai e sua mãe e os animais que cercavam e ajudaram a aquecê-lo neste momento. Nós sabemos também que o Império Romano, ou mesmo os cristãos, esperavam que nesse momento surgisse uma figura poderosa que viesse num grande cavalo, já impondo o seu poder, porque é assim que eles viam os grandes e os poderosos. E chega Jesus na sua humildade, chega Jesus com a sua simplicidade e sabedoria, né? Ele veio então para que os oprimidos experimentassem o arrebentar das correntes, os vencidos pudessem respirar o ar balsâmico da liberdade, os infelizes tivessem seja de cultivar a esperança e os abandonados recebessem carinho, acolhimento, onde quer que se encontrasse. Jesus foi o homem que demarcou a história com a sua presença. Então vemos aqui que nós tivemos um divisor de água, né? A era antes de Jesus e a era depois de Jesus. Então,
nós vamos ver que ao invés da presença de uma elite em torno do berço, nós tivemos o pai, a mãe, a humildade desde o seu nascimento, né? Percorrendo toda a sua vida. Nós vamos acompanhando um pouco do crescimento de Jesus, nós vamos vendo que, atendendo às tradições, seus pais levaram-no ao templo. E aí nós já vemos que no templo já começou a se destacar. Ainda jovem, retornou ao grande santuário durante as celebrações da Páscoa, que mais tarde se tornaram trágicas, porque a partir desses momentos ele começou a se destacar, e aí os olhares para com ele já começaram a ser diferenciados, já começaram a ser desconfiados, né? Por quê? Porque ele enfrentava os sacerdotes num diálogo extraordinário, a todos confundindo com a sua palavra excepcional. Ou seja, ele já trazia a sabedoria, já trazia a gentileza, já tinha clareza sobre todas aquelas lições que os sacerdotes, por mais que estudassem, ainda não tinham alcançado a profundidade dessas lições. Jesus continua crescendo e posteriormente saiu a ensinar o amor e a vivê-lo em toda a sua glória, dimensão, modificando a paisagem humana do planeta, que, embora ainda não havia absorvido todos os seus ensinamentos, caminhava para a luz. Então, mesmo hoje, com tudo que vemos acontecer, com todas as dificuldades, com todas as injustiças e desigualdades que vemos, nós estamos caminhando para a evolução da humanidade. Nós sabemos que o planeta Terra hoje, ele é tido como um planeta de provas e expiações, mas ele vai se evoluir para um planeta de regeneração. Então, quando estamos falando de um planeta Terra, nós estamos falando de todos os seres que habitam neste planeta. Continuando, né, Jesus foi pacificando, instruindo, auxiliando, fortalecendo, ensinando e tornou-se não apenas um símbolo da grandeza do amor, mas o amor em pessoa e em nome do Pai. O amor mesmo em nome do Pai. A história foi continuando, Jesus foi perseguido, fomos verificando tudo o que aconteceu na história, seja ela cristã ou não. Nós sabemos que na história ruiu o Império Romano. Outros o sucederam, como tem vindo ainda grandes impérios, hoje chamando de grandes potências, grandes nações, né? Que modificaram e modificam as organizações terrestres. A doutrina foi ultrajada pelos interesses mesquinhos dos infiéis seguidores, mas ela permanece imutável na mensagem moral de que é revestida. Então o Império Romano ruiu, Jesus foi crucificado, mas suas lições, seus ensinamentos, sua doutrina permanece imutável na mensagem moral de que ela é revestida, ou seja, o seu maior princípio, a sua maior potência é o desenvolvimento moral. Nós vemos então que devemos, recordarmos da história, devemos saber o que aconteceu e saber o que Jesus deixou para nós, e precisamos aprender então a fazer silêncio e oração, a nos deixarmos envolver pelo psiquismo e pela energia do Mestre, dedicando a nossa existência ao serviço do amor nesses tormentosos dias da humanidade. Porque todas essas guerras, hoje não se usa mais lanças, flechas. Hoje nós falamos em armas químicas, biológicas. Nós falamos da guerra entre a Ucrânia e a Rússia.
nós falamos de outras guerras pela sobrevivência, da desigualdade e das perseguições que ainda existem. Então, para conservarmos e fortalecermos a doutrina do Mestre Jesus, é importante que aprendamos a fazer este silêncio em oração e nos envolvermos pelo psiquismo da energia do Mestre. O que será isso? Nos envolvermos pelo psiquismo da energia do Mestre. Falamos da reforma íntima. Falamos de podermos purificar, iluminar o nosso espírito para que dele saia mais luz, mais bondade, mais solidariedade, mais amizade e mais compreensão moral, para que possamos avançar e potencializar este período de transição do planeta Terra, que nós também possamos fazer uma transição espiritual de mais elevação, por estarmos compreendendo e principalmente praticando os ensinamentos de Jesus. Bom, nós estamos falando de uma noite extraordinária, uma noite maravilhosa. De que noite será que estamos falando? Sim, estamos falando da noite do nascimento de Jesus, da noite que fomos agraciados por esse ente querido, por esse ser que veio, nasceu e morreu por nós, que veio para nos trazer, nos apontar um caminho de regeneração, um caminho de purificação, um caminho de elevação espiritual. Então, nós vamos ver que na verdade, nós precisamos lembrar desta noite extraordinária, não só com esses rituais que costumamos fazer. É muito bom reunirmos a família, principalmente em volta de uma mesa, pois a alimentação é saudável, a alimentação é importante para o nosso corpo físico, que abriga o nosso espírito, que nos serve de instrumento para crescimento, de instrumento para aprendizagem de situações, de superações dos nossos vícios, dos nossos hábitos, do nosso crescimento moral. Então ele serve para nos auxiliar e devemos cuidar com muito respeito. Então, estarmos com a família, estarmos em volta de uma mesa, com alimento, com respeito, para comemorarmos a vinda deste iluminado Mestre que nos aponta um caminho que devemos escolher para seguir. E não se tornando uma noite de comércio, se tornando uma noite de obrigações, se tornando um ritual, porque a sociedade, principalmente o Brasil, que é um país católico, impõe. Mas que lembremos que este dia é um dia demarcado para essa lembrança, mas que todos os dias sejam dias de reconhecimento desta noite onde ele veio, se fez homem, esteve entre nós seres vivos do planeta Terra, viveu as dificuldades colocadas, viveu a perseguição a ponto de chegar à sua crucificação e não nos abandona, assim como não nos abandonou até hoje. Então, que nós não permitemos que esta noite extraordinária, o Natal, seja uma festa vulgar de trocas de presentes e apenas de comilança, mas sobretudo de espiritualidade, contribuindo para que a dor seja menos sofrida e o desespero ceda lugar à alegria em memória dele. Um Natal sem fome, um Natal sem desigualdade, um Natal sem injustiça, um Natal de amor, um Natal de poder comemorar que nós e nossos familiares estamos no caminho
da luz, no caminho da purificação espiritual, onde estamos juntos naquele contexto familiar, para que possamos ajudar-nos uns aos outros neste caminho de evolução moral. Então, o nosso nicho, ou seja, o nosso ninho, nossa família é o local onde mais aprendemos. É lá onde discutimos, é lá onde brigamos, é lá onde amamos, é lá onde aprendemos. Não estamos por acaso unidos nesta caminhada, neste momento encarnados. Portanto, lembremos, Natal é todos os dias, pois todos os dias devemos lembrar dos ensinamentos de Jesus. Portanto, lembrarmos de Jesus, portanto, lembrarmos de sua passagem junto a nós e do dia em que ele esteve conosco, do dia em que ele nasceu, para estarmos conosco durante um período onde pudemos ver a aplicação dos seus ensinamentos, porque Jesus pôs em prática tudo o que ele falava e ensinava, ele vivia, inclusive as consequências de acreditar no que ele acreditava, de defender o que ele acreditava. Então, sejamos gratos a este mestre maravilhoso que nos acompanha no dia a dia e passamos a ele então que possamos ter a graça de um dia alcançarmos a luz e sabermos então que nós conseguimos alcançar o nosso destino, o destino em que foi pensado, planejado e é esperado para todos os espíritos, independente do grau que hoje se encontra nessa escalada de elevação moral, pois todos nós nascemos ignorantes e estamos caminhando, alguns a passos mais largos, outros a passos mais lentos, alguns de nós ainda parados, decidindo que caminho seguir, mas o bom mestre sempre estará nos esperando e nos auxiliando a descobrir apontamentos que mostrem este caminho de luz. Agradecemos então aos nossos mentores, à Associação Lauro Machado, pela oportunidade de podermos refletir e principalmente agradecer a esses momentos de reflexão sobre a doutrina espírita e sobre os ensinamentos de Jesus. Fiquem em paz e que Deus sempre nos ilumine, como faz Jesus e o próprio Deus. Vamos então encerrando o nosso encontro com a oração que o Pai nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Graças a